Bom dia, amada igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Amém? Você que está aí de casa também, conosco neste culto de adoração, que a graça e a paz de Jesus esteja também em seus corações. Que bom estarmos reunidos em adoração ao nosso Deus como uma família e podermos dar ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao Criador de todo o universo, toda a honra e toda a glória. Nós vamos nesse momento orar a Deus, pedindo a Ele que a sua mensagem, a sua palavra possa penetrar na nossa mente, em nosso coração. Vamos orar a Deus? Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, como é bom, Senhor, poder nos reunir como igreja, como é bom, Pai, poder estar aqui em espírito e em verdade, de acordo com a sua palavra. Como é bom, Pai, poder desfrutar do seu amor, da sua misericórdia. Ó Pai, quantas coisas nós passamos no nosso dia a dia, durante a semana, e quantas coisas, Pai, que muitas vezes nós fazemos, que às vezes não estão de acordo com a vontade do Senhor. Por isso pedimos ao Senhor, perdoa as nossas falhas, como nós agora meditando no momento da ceia, que o Senhor, Pai, com a sua grande misericórdia, nos ajude a entender a sua palavra, a colocá-la em prática em nossas vidas. Nós oramos ao Senhor, Pai, te agradecendo por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Que a tua palavra agora nos instrua, nos exorte, nos ajude, Pai, a sermos fortes e corajosos nesta caminhada com Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos ler esta passagem que está aí projetada, Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, e vamos ler os versículos 19 e 20. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Você que está aí de casa, espero que a sua Bíblia já esteja aí com você. Todos que estão aqui presentes também. Se você não tem uma Bíblia aí com você, você precisar de uma Bíblia, nós temos alguns exemplares ali. Pode ficar à vontade, pode pegar uma, está bem ali atrás. Vamos então à leitura. Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está comigo? Você já fez essa pergunta para você? Em vez em quando você faz essa pergunta para você? Será que Jesus está comigo? É uma boa pergunta. Como obter essa resposta? Será que essa resposta, se Jesus está comigo, ela vem de onde? Você pode perguntar para alguém que está do seu lado, Jesus está comigo? Ele vai te dar uma resposta. Eu acredito que ele vai dizer que sim. Se você perguntar para você mesmo, qual vai ser a sua resposta para você? Se você perguntar para o seu vizinho, qual vai ser a resposta dele para você? Se você perguntar para aquela pessoa que você falou mal dela, que ela ficou sabendo, o que ela vai responder para você?
Percebam que vai ter uma variante aí. Vai ter uma variante, algumas delas, talvez, dessas respostas até meia duvidosa. E aí? Como saber? É interessante que no nosso dia a dia, nós vivemos, né, no mundo aonde existem algumas coisas para regrar, para ter certeza. Eu estou com essa trena aqui, que é chamado também de metro. Não é porque eu esqueci no meu cinto aqui que eu estava fazendo alguma coisa, não. Mas que bem que isso às vezes acontece. Eu vou dar um exemplo, né? Se eu perguntar aqui, deixa eu chamar aqui 3 pessoas, 3 irmãos aqui, e perguntar quanto mede do chão até aqui, sem usar a trena, sem usar um metro. Talvez nós vamos ter 3 ideias diferentes. Pode ser que uma delas acerte. Se eu perguntar quanto que tem a largura desse púlpito, talvez nós tenhamos ideias diferentes. Então existe um acordo internacional que fala sobre pesos e medidas. Que se alguém tiver dúvida sobre alguma coisa, ele vai usar algo para reger isso. Então, por exemplo, esse púlpito aqui, ele tem 1,09 m. Talvez você já fez a sua avaliação aí e você errou. 1,09 m que tem. Então é assim, para tudo que nós convivemos no dia a dia, para que não haja erros, para que não haja confusão, para que você tenha certeza, existem regras, pesos, medidas. Então isso aí é uma coisa básica no nosso dia a dia. Mas e para a resposta que eu estou procurando? Jesus está comigo? Quanto tem esse púlpito de largura? Quantos ml tem esse copinho que você acabou de tomar a sua ceia? Nós podemos ter opiniões diferentes. Agora, para ter essa resposta, existe algo que nos dá certeza se Jesus está comigo ou semigo. Está comigo ou não. Existe algo que Jesus deixou escrito, para que nós tenhamos a certeza que Jesus está conosco ou não. E não adianta a nossa mente, o nosso coração, não adianta a pessoa que está do meu lado, não adianta aquele ou aquela dizer que sim ou que não, se o que vem da palavra de Deus é o que é certo. Então eu preciso ficar com o que a palavra de Deus me ensina, com o que Jesus está dizendo, e assim eu vou ter a certeza. Esse texto que nós lemos aqui agora, em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, termina Jesus dizendo, no último versículo aí, na última frase, termina Jesus dizendo: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Prestou atenção? E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Mas Jesus começa falando muitas coisas aqui, mas no versículo 19 ele fala para os seus apóstolos: vão, façam discípulos de todas as nações, e vocês vão batizar esses discípulos em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vocês vão ensinar esses discípulos, diz o versículo 20. Esses discípulos precisam aprender a obedecer a tudo o que eu ordenei.
e eu estarei para sempre com vocês. É muito interessante esta fala de Jesus aqui no Novo Testamento. Jesus aqui, já ressurreto, valendo a nova aliança. Jesus ressurreto. Mas esta mesma ideia de Deus estar com o seu povo, e mostrando como Deus estaria com o seu povo, vem lá de trás, vem lá do Velho Testamento. Acompanhe comigo uma leitura também no livro de Josué, capítulo 1. Como todos já sabem, Josué foi o sucessor de Moisés, que iria então conduzir a nação de Israel para tomar posse da terra de Canaã. E Josué capítulo 1 é o momento em que a nação de Israel está prestes a entrar na terra de Canaã, passando pelo rio Jordão. E aí Deus fala com Josué no capítulo 1, versículo 6 em diante. Olha só o que Deus fala com Josué. Mas antes de nós lermos o versículo 6, eu gostaria de ler o finalzinho do versículo 9. Nós vamos chegar até o versículo 9, mas eu vou ler o versículo 9, o finalzinho do 9 primeiro. Diz assim o finalzinho do versículo 9: pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Está vendo que é a mesma ideia que Jesus fala para nós hoje na nova aliança? Agora vamos ver o que Deus fala com Josué antes, como Jesus falou antes dele dizer que estaria conosco. Olha o que Deus fala com Josué um pouco antes, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo a herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés, lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso? Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué podia ter certeza que Deus estaria com ele por onde quer que ele andasse, se ele estivesse disposto a ser o que Deus pediu e fazer o que Deus pediu, aqui a partir do verso 6. E nós conhecemos a história de Josué e o final dessa história. Bem, primeira coisa que Jesus vai nos ensinar a ter a certeza se Ele está conosco. Volta para Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Jesus, Ele está com quem? Mateus capítulo 28, verso 19. Jesus fala para os seus apóstolos: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O primeiro passo que uma pessoa pode ter a certeza se Jesus está com ela, se ela estiver disposta a ouvir o Evangelho e nascer de novo da água e do Espírito, sendo batizada. Este é o primeiro passo que Jesus está dizendo. E aí lá no final ele fala: e eu estarei para sempre com vocês. A palavra de Deus então nos ensina que para que eu tenha certeza se Jesus está comigo, eu preciso ouvir a pregação do Evangelho
que foi primeiramente pregada pelos apóstolos e depois pelos seus discípulos e assim por diante. E quando uma pessoa então ouve o evangelho e é batizada, ela então recebe um grande presente de Deus, além do perdão dos pecados. Vamos comigo para o evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Um pouco antes de Jesus ser morto e ressuscitar, Jesus fala para os seus discípulos sobre essa questão de Jesus estar com eles e como estaria neles. Olha só que interessante. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 16. João 14, 16 diz: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois eles vivem com vocês e estará em vocês. Então, quando alguém ouve o Evangelho, obedece ao Evangelho de Jesus Cristo, e essa pessoa então é batizada para perdão dos seus pecados, ela recebe como uma promessa de Deus o Espírito Santo, que é o próprio Jesus vindo fazer morada na vida de uma pessoa. Agora pula um pouquinho para o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Atos 2, 38. Para complementarmos este texto. Atos capítulo 2, verso 38. Isso daqui, essa passagem é a obediência dos apóstolos àquilo que Jesus falou: vão e façam discípulos de todas as nações. E assim diz em Atos 2, 38. Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom, o presente, que é o Espírito Santo. Então veja, que a primeira coisa que uma pessoa vai ter da resposta da palavra de Deus, se Jesus está com ela obedecendo ao Evangelho de Jesus Cristo. Ela sendo batizada para perdão dos pecados, para que receba então Jesus, para que seja revestido de Jesus, para que tenha certeza que Jesus está com você. E eu quero então chamar a atenção aqui, para você que está aqui hoje de manhã, para você que está aí de casa, e que vai ouvir essa mensagem a qualquer momento, para que você tenha certeza, se Jesus está com você, o primeiro passo é ser batizado, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebê-lo dentro da sua vida. Esse é o primeiro passo. Continuando a mesma ideia, depois, se você quiser ler, eu vou dar como uma lição de casa, uma ilustração prática disso, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, leia todo o capítulo, a história de Cornélio, um homem que orava a Deus, era um homem que ele tinha muita dedicação à sua vida religiosa, e que ele precisou de ser batizado para que recebesse Deus, Jesus, dentro da sua vida. Leia Atos capítulo 10, da ilustração deste ponto. Segundo lugar, voltando para Mateus capítulo 28, quando Jesus fala que o primeiro passo é ser batizado em nome de Jesus Cristo, para que ele possa estar para sempre. O segundo passo, Jesus vai dizer para os apóstolos: agora você vai ensinar esses discípulos, você vai ensiná-los a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Pode ler aí Mateus capítulo 28, verso 20.
Agora você vai ensinar esses discípulos a obedecer a tudo o que eu ensinei. Atos capítulo 2, mais uma vez, vamos ilustrar isso aqui. Atos capítulo 2. Nós lemos o verso 38, chamando para ser batizado. Atos capítulo 2, no verso 41 de Atos capítulo 2, diz que aquelas pessoas que acabaram de ouvir que precisavam ser batizadas para perdão dos pecados e receber Jesus, receber o Espírito Santo, no verso 41 diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E o que essas 3.000 pessoas agora precisavam fazer para que Jesus pudesse estar com elas, continuar ali com elas? Olha o 42. E eles, esses quase 3.000, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações, seguindo aquilo que Jesus falou para os seus apóstolos. Agora você vai ensinar eles. E eu estarei sempre com vocês. Como é que está a nossa disposição para recebermos o ensino da palavra de Deus? Como é que está a nossa, olha o versículo 42, dedicação? Porque esses que foram batizados se dedicavam ao quê? Ao ensino. Porque Jesus já havia falado: eu vou estar sempre com vocês, aprendam o que está sendo ensinado. Obedeçam o que está sendo ensinado. Como é que eu vou obedecer se eu não estou aprendendo? Eu vou obedecer aquilo que eu aprendo. Então Jesus está mostrando que para que nós possamos, para que Ele esteja conosco, que nós nele, primeiro passo é nascer de novo, ser batizado. Segundo, é estar disposto a dedicarmos ao ensino de Jesus. E assim, Jesus estará para sempre conosco. Algumas ideias agora da vida de Josué, para complementarmos isso. Vamos lá para o livro de Josué. Olha só, que aplica-se muito bem para nós hoje. Josué capítulo 1, como nós mencionamos, que a ideia é a mesma. Para que o Senhor estivesse com Josué para onde quer que ele andasse, a primeira coisa que o Senhor vai falar com Josué: Josué, seja forte, seja corajoso, Josué. E do versículo 6 até o versículo 9 de Josué capítulo 1, Deus vai repetir essa frase 3 vezes. 3 vezes Deus vai repetir. Lá no versículo 6, seja forte, seja corajoso. Ele vai dizer. No versículo 7, somente seja forte e muito corajoso. Versículo 9, seja forte e corajoso. Para que Jesus esteja para sempre conosco, nós não podemos nos intimidar diante das situações, porque Jesus não se intimidou. Jesus foi forte e foi corajoso até o fim. E é isso que Jesus espera de nós, para que Ele esteja para sempre conosco, por meio do seu Espírito Santo. Seja forte e seja corajoso. Não desanimar. Ele diz aqui no versículo 9: não se apavore, não desanime, seja forte e corajoso, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. E sabe quem captou essa ideia? Os apóstolos. Abra sua Bíblia para Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, quando Pedro e João, porque nós cristãos, se nós não formos fortes e corajosos, porque Jesus, Ele estará com os fortes, com os corajosos. Não quer dizer que nós não vamos ter tempestades,
Mas Jesus, Ele vai batalhar conosco quando nós demonstrarmos que estamos prontos a enfrentar as situações. Atos capítulo 4, eu não sei qual situação que você está vivendo por causa do Evangelho, mas Pedro e João estavam numa situação difícil. Atos capítulo 4, Pedro e João, em tempo de perder as suas cabeças, no versículo 12, Pedro e João diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João, perceberam que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A coragem de Pedro e João demonstrou para as pessoas, aqueles líderes religiosos, a coragem deles mostrou que eles estavam cheios do Espírito Santo. Esse mesmo texto aqui termina lá no versículo 31, quando Pedro e João são soltos, e diz que no versículo 31, que depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quando nós estamos cheios de coragem, de força, vinda do Espírito Santo, quando nós estamos prontos para os desafios, porque nós sabemos que Jesus está conosco, confiança, nós vamos sentir a presença do Espírito Santo nos encorajando, cada vez mais. Força, coragem, são características daqueles os quais Jesus está com ele. Vamos voltar para o livro de Josué, tem mais coisa lá. Lá no livro de Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1. Deus fala com Josué: Josué, eu vou estar para sempre com você. Eu vou estar com você, por onde você andar, diz o texto, na verdade. Por onde você andar, eu vou estar com você, Josué. Mas olha, Josué, versículo 7. Seja forte, Josué. Seja corajoso, Josué. E tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Lembra da obediência, Mateus capítulo 28, verso 20? Lembra que Jesus fala a mesma coisa da obediência? Mesma coisa Deus falando. Tenha o cuidado de obedecer e, ele diz, não se desvie dela, da minha lei, da minha palavra, nem para a direita e nem para a esquerda, pois só assim, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Por onde quer que Josué andasse, Deus estaria com ele. Mas Deus está falando com Josué: Josué, tenha cuidado de obedecer. Não se desvie da minha lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Se nós queremos ter certeza que Jesus está conosco, nós temos que estar disposto a obedecer a palavra de Deus. Porque Jesus é a própria palavra, para começar. Não se desviar daquilo que Deus ensina, não se desviar do caminho. A nação de Israel, ela, depois de Josué, ela se desviou. Eu já vou colocar outro ponto aqui. Versículo 8. Está falando Deus com Josué: Josué, não deixe de falar. Não deixe de falar das minhas palavras. Eu vou estar sempre com você, Josué. Eu vou estar sempre com você. Mas não deixe de falar da minha palavra. Não deixe de meditar nela de dia nem de noite. E Josué fez isso. Se você ler a palavra, vai ver a vida de Josué. Josué fez isso. Mas olha o que aconteceu sobre esses dois pontos com a nação de Israel. Um pouco mais para frente aí, no próximo livro, Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2.
Deus prometeu que estaria com Josué por onde quer que ele andasse. E essas palavras ele disse para Josué, porque Josué era nesse momento agora o que ia mediar essas palavras do Senhor para a nação de Israel. E olha o que acontece um pouco mais então, lá na frente, depois que Josué então já distribui a terra de Canaã. Diz aqui em Juízes capítulo 2, verso 8, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Surgiu uma nova geração agora. Josué passou, aquela geração passou. Enquanto Josué estava vivo, obediência ao Senhor. E Deus estava com eles. Passou aquela geração, algo aconteceu após Josué. Eles pararam de transmitir a palavra do Senhor. Eles pararam de falar a mensagem, de anunciar. E assim, não havia mais obediência. Não havia mais obediência. E fala aqui, versículo 11, então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Que tragédia. Por isso que Jesus falou com seus apóstolos, ensine esses discípulos. Ensine eles a obedecer, para que eu possa estar com vocês para sempre. E foi o mesmo ensino para Josué, e Josué fez isso, mas a geração seguinte não. E o Senhor tinha prometido para Josué que estaria com ele. E aí, versículo 12, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que o havia tirado do Egito, e seguirem adorar vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor, abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele, o Senhor, os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele, Deus, os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais não conseguiam mais resistir. Deus não estava mais com a nação de Israel, nesse momento. Nem a nação de Israel com Deus, porque eles não estavam mais obedecendo. A nova aliança, nós temos tantos textos que falam sobre isso. Pessoas cristãs que abandonaram o caminho do Senhor, que se desviaram da palavra do Senhor. E tantos textos na nova aliança mostrando que o Senhor entregou essas pessoas para que seja condenada com o mundo. Depois, o tempo não vai dar, mas pode me procurar que eu tenho vários textos aqui. Porque a ideia é a mesma, o Senhor vai estar conosco, é promessa dele. Mas ele está mostrando que para que ele esteja conosco, em primeiro lugar, nós temos que tomar uma decisão importante. Você que está aqui, que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus, através do batismo. Se você quer que Jesus esteja com você e você com ele, o que está esperando? Você que está aí de casa, obedeça ao Evangelho. Segundo, que a palavra de Deus está mostrando e nos ensinando, obedecendo, aprendendo sempre da palavra de Deus, não se desviar deste caminho, falar da mensagem do Senhor. Se você observou em Atos capítulo 4, verso 31, por que eles estavam cheios do Espírito Santo? Porque eles anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Anunciar. Porque quando nós estamos anunciando, pregando, falando de Jesus, Jesus está conosco. É simples. É tão simples como pegar uma trena e saber quantos metros tem aqui. Não é difícil. Jesus, Ele está comigo, está com você. É você que vai dizer, olhando para a palavra de Deus. Não adianta eu falar para você que esse púlpito tem 80 centímetros. Tem 80 centímetros?
Ou melhor, 85,5. Tem 85,5? Tem ou não? Ué, tá vendo? É só se você chegar aqui e ver. É a mesma coisa da palavra de Deus. Não adianta eu falar para você, o outro falar para você, o outro falar. É a promessa de Deus para a nova aliança, quando ele fala com Jeremias. Ninguém mais ensinará o outro, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, através da palavra. Então, tudo o que eu quero saber sobre o Senhor está na palavra. Quer saber se o Senhor está com você? Leia a palavra de Deus. É só ela que nos dá a certeza. O Senhor, diz a palavra de Deus, está com aqueles que tomaram a decisão de nascer da água e do Espírito. O Senhor está com aqueles que estão dispostos a se dedicar ao ensino da palavra de Deus. O Senhor está com aqueles que estão obedecendo sem se desviar para a direita e para a esquerda. O Senhor está com aqueles que são corajosos, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm a convicção, a certeza que o Senhor está com ele. E nós precisamos andar nessa certeza. E eu vou terminar com uma passagem da carta de João, 1 João capítulo 5, no finalzinho da sua Bíblia. É muito animadora esta passagem. João capítulo 5, 1 João capítulo 5, no finalzinho da sua Bíblia. Lá no versículo 13, João escreve para aqueles que ele trata até de filhinhos. 1 João 5,13, escrevi-lhes estas coisas, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. E quem tem a vida eterna é porque tem Jesus com ele. Ninguém tem a vida eterna sem Jesus. E João encoraja esses cristãos. E que esta palavra possa estar conosco também. Mas medida não pela minha consciência, pelo meu coração, pelo que os outros falam, mas medido pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, como é bom, Senhor, poder ter a certeza, Pai, de que o Senhor está conosco. Como é bom, Pai, poder saber que ninguém poderá me julgar, que eu não posso julgar ninguém. Como é bom saber que a sua palavra é ela que julga, é ela que mostra, é ela que ensina, é ela que nos molda, Pai. Quando nós olhamos e vemos coisas escritas e que muitas vezes não está se encaixando a nossa vida ali, e pode me trazer a dúvida se Jesus está comigo. Que bom que é só a sua palavra que possa fazer isso. E que nos ajude, Pai, nos dê força, nos dê coragem para cada dia nós lermos a sua palavra e buscarmos nela esta certeza. Nós também nesta oração, Pai, agradecemos ao Senhor por este culto de adoração que aqui termina aqui como igreja reunida, como família, mas que a nossa vida possa ser sempre em louvor e adoração ao Senhor. Pai, muito obrigado por este momento que passamos juntos aqui. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Muito bem, nós vamos agora passar para a nossa aula dominical, né? Aqueles que vão ficar para a aula, né? Vai ser a aula sobre o livro de Tiago, capítulo 3, falando sobre a sabedoria que vem do alto. Você que está nos acompanhando também, bom ter você conosco e vamos continuar nessa mesma sintonia, aprendendo da palavra de Deus. Deus abençoe a todos.